Rafael dos Santos nasceu no coração do Morro do Turano, zona norte do Rio de Janeiro. Magro, veloz, com um olhar inquieto, ele parecia carregar nos pés o destino que o bairro não oferecia. Filho de Maria de Fátima, empregada doméstica, e de um pai ausente que nunca voltou para buscá-lo, cresceu entre a precariedade e o sonho. O apelido Bicudo veio cedo, ainda nas peladas da rua, uma mistura de brincadeira infantil e respeito pelo chute certeiro que ninguém conseguia defender. Para os vizinhos, Rafael era promessa. Para ele mesmo, apenas uma chance de provar que não seria descartado como tantos outros. O Turano, naquela época, era um campo improvisado. Lajes serviam de arquibancadas, vielas eram traves invisíveis. A bola, gasta e esburacada, era seu talismã. Rafael corria entre becos como quem driblava a própria miséria. Cada gol, uma vitória íntima contra o destino. Quando um olheiro apareceu, trazendo a promessa de peneiras e treinos em clubes da cidade, parecia que a vida, enfim, tinha aberto uma fresta. Bicudo acreditava que seria suficiente jogar bonito, marcar gols, honrar sua mãe. Mas no Rio, onde cada esquina pode ser um desvio, até os sonhos são cercados por arame farpado. O menino do morro cresceu rápido demais. Com apenas 17 anos, já treinava em campos oficiais, cercado por técnicos que o avaliavam como produto. Ali, pela primeira vez, entendeu que talento não bastava. Lesões eram olhadas com desconfiança, atrasos eram sentenciados como indisciplina. Rafael carregava no corpo a esperança da comunidade, mas nos bastidores percebeu que o futebol era um mercado frio, incapaz de acolher fragilidades. Ainda assim, resistia, agarrado à imagem da mãe sorrindo na arquibancada improvisada da laje, acreditando que aquele filho seria diferente. O Turano observava em silêncio. A cada visita, os meninos olhavam para ele como quem olha para uma saída possível. As crianças gritavam seu apelido nas ruas, imitando seus dribles, correndo descalças. Bicudo, mesmo cansado e inseguro, ainda acreditava. Mas a favela não perdoa vacilos nem lesões. Quando o corpo falha, o destino muda de lado. E o campo que parecia aberto, logo se revela um labirinto sem saída. Naquele tempo, Rafael ainda guardava a bola surrada de infância debaixo da cama. Era o único objeto que ele não deixava ninguém tocar, símbolo de tudo que acreditava ser capaz de conquistar. Quando a noite caía e o som distante dos tiros atravessava o morro, ele a segurava contra o peito, como quem abraça um futuro que parecia escapar. Essa bola, silenciosa testemunha de sua esperança, seria também a lembrança que jamais o abandonaria, mesmo quando a vida o empurrasse para longe do campo e para dentro da guerra. Mas cada goleiro precisa enfrentar um chute impossível, e o de Rafael veio mais cedo do que esperava. Aos 19 anos, durante uma peneira decisiva, sentiu a dor aguda no joelho, um estalo seco que mudou sua trajetória. Caiu no gramado, gritou, mas ninguém olhou por muito tempo. Nos dias seguintes, percebeu que o clube que prometia futuro desapareceu junto com sua confiança. Ligava, implorava, buscava explicações. A resposta era sempre a mesma. Tem muita gente na fila, garoto. Recupera e tenta de novo. O futebol, que antes era salvação, virou abandono. E o abandono, em Rafael, sempre acendia a faísca de outra coisa, raiva. O retorno ao Turano foi silencioso e amargo. Rafael caminhava pelas vielas como quem volta derrotado de uma guerra. O joelho ainda doía, mas a dor maior era invisível, a de ser descartado como mercadoria quebrada. Os amigos que antes vibravam com suas conquistas, agora olhavam com um misto de pena e esquecimento. No morro, a memória é curta, e a sobrevivência não permite devaneios longos. Marina, sua namorada de infância, foi a única a estender-lhe a mão. Trabalhava em um salão modesto, sustentando o próprio sustento com dignidade. Quando olhava para Rafael, via ainda o menino de sorriso largo, o garoto que corria descalço com a bola no pé. Mas ele, diante dela, só enxergava fracasso refletido. Enquanto Rafael tentava se reerguer, o morro seguia seu ritmo implacável. A cada esquina, homens armados cuidavam da boca de fumo, como generais de um exército paralelo. O dinheiro circulava rápido,
e os meninos que um dia dividiram a bola com ele agora exibiam cordões de ouro, motos potentes e tênis novos. Rafael observava aquilo com ressentimento. Sabia que não era mais visto como promessa, e sim como mais um jovem sem futuro. Entre os gritos de crianças jogando bola e o eco dos tiros, sentia o peso da encruzilhada que se formava diante de si. O campo tinha fechado suas portas. O morro, ao contrário, estava sempre aberto. A figura da polícia militar completava o cenário de tensão. Para os oficiais que subiam o Turano, não havia distinção. Todos os jovens negros e pobres eram potenciais suspeitos. Rafael conhecia bem essa sensação. Ainda menino, já havia sentido o cano frio de um fuzil encostado em sua nuca durante uma batida. Agora, adulto e sem o escudo simbólico do futebol, percebia que estava cada vez mais vulnerável. A lei não o via como vítima, tampouco como talento desperdiçado. Ele era apenas mais um corpo na estatística, uma sombra fácil de ser apagada. Nesse caldo de abandono, humilhação e tentação, sua raiva foi encontrando forma. A bola surrada, que ainda guardava como relíquia, começou a parecer distante, quase ridícula diante do brilho metálico das armas que circulavam pelas mãos dos colegas. Marina insistia para que ele não desistisse, dizia que ainda havia chance de retorno, mas cada palavra dela soava como eco frágil diante do som ensurdecedor das motos acelerando e das notas de 100 sendo contadas. Rafael começava a entender que, se o campo não o quis, o morro talvez o tivesse escolhido desde sempre. O estalo final veio numa tarde abafada, quando Rafael tentava mais uma vez buscar respostas no clube que havia prometido o contrato. O dirigente o recebeu com frieza, folheando papéis sem sequer erguer os olhos. "Não temos espaço para você. Precisa entender, garoto. O futebol não é caridade, é negócio." Essas palavras ficaram gravadas como ferro em brasa. Rafael saiu da sala com os olhos ardendo, sem saber se era raiva ou vergonha. No bolso, apenas moedas suficientes para o ônibus de volta ao Turano. No coração, a certeza de que não havia lugar para ele naquele outro mundo. De volta ao morro, encontrou na esquina velhos conhecidos. Um deles, agora gerente da Boca, o olhou com ironia. "E aí, craque, não virou estrela? Aqui, pelo menos, ninguém te dispensa." A provocação doeu mais que a lesão no joelho. Rafael tentou ignorar, mas a fome apertava. O armário de casa estava vazio, e sua mãe já não tinha forças para sustentar as contas sozinha. Entre o orgulho ferido e a necessidade urgente, tomou a primeira decisão que não teria retorno. Aceitou ser aviãozinho, carregando pequenas quantidades de droga de um ponto ao outro. O começo foi quase banal. Algumas entregas rápidas, notas dobradas na palma da mão, olhares de respeito que voltavam a acompanhá-lo pelas vielas. Rafael, sem perceber, sentia-se novamente em campo. Cada missão era como uma jogada ensaiada. Velocidade, precisão, disciplina. E o que antes aprendia nos treinos agora aplicava na guerra invisível do tráfico. O apelido Bicudo, antes sinônimo de drible e gol, começou a circular nos becos com outro tom. Já não era o menino do chute certeiro, mas o jovem que não tremia diante do perigo. Marina foi a primeira a notar a transformação. Ela percebia o brilho diferente nos olhos dele, um brilho que não vinha de alegria, mas de uma fúria contida. Tentou falar, tentou puxá-lo de volta para os sonhos que ainda guardava, mas Rafael já não ouvia. O som da bola batendo nas paredes do morro havia sido substituído pelo estalo seco dos tiros. E no fundo, ele sabia, não havia mais volta. O craque morria a cada dia, e em seu lugar nascia o chefe que o Turano parecia esperar. No início, Rafael acreditava que seria apenas uma passagem, um recurso temporário para segurar as contas e aliviar a pressão em casa. Mas logo percebeu que no morro nada é temporário. A mesma disciplina que um dia o fez treinar debaixo de chuva, correndo até a exaustão, agora se aplicava à Boca. Organizado, atento, sabia que cada movimento precisava ser calculado como num jogo decisivo. Em pouco tempo, passou de aviãozinho a braço direito de quem comandava o pedaço. A favela murmurava seu nome com um respeito novo,
um temor que se misturava com admiração. Sua ascensão não veio sem sangue. O primeiro teste foi eliminar um rival que duvidava de sua lealdade. A cena foi rápida, mas deixou em Rafael uma cicatriz invisível. Quando puxou o gatilho, sentiu a mesma tensão de um pênalti em final. Ou acerta, ou é eliminado. Acertou, e dali em diante, nunca mais olhou para trás. A cada confronto vencido, a cada noite em que voltava vivo, fortalecia sua reputação. Bicudo já não era apenas apelido de infância, mas um nome temido nos becos. O símbolo também havia mudado. Se antes era a bola de borracha guardada sob o colchão, agora era o fuzil que carregava com firmeza. Seus dedos, que outrora se fechavam em passes e dribles, agora se ajustavam ao gatilho. Rafael segurava aquela arma como se fosse extensão de seu corpo, a mesma familiaridade com que um dia correu pelos campos de várzea. Para os meninos do Turano, ver Bicudo armado era como ver um herói trágico, alguém que tinha tocado o sonho e agora encarnava a força bruta da sobrevivência. Marina, por sua vez, sentia a distância crescer. Tentava trazê-lo de volta, lembrando das peneiras, dos treinos, dos olhares que ele recebia quando jogava bola. Mas Rafael já estava em outra partida, uma em que o prêmio não era troféu, mas poder. Aqui eu não sou descartável, dizia a si mesmo em silêncio. No fundo, sabia que havia trocado o grito da torcida pelo silêncio pesado da morte que rondava cada esquina. Ainda assim, preferia ser lembrado como chefe do morro a ser esquecido como ex-jogador sem contrato. O primeiro ato de poder de Bicudo foi contra o próprio gerente que o havia ridicularizado no retorno ao morro. A emboscada aconteceu numa viela estreita, sob a luz mortiça de um poste quebrado. Rafael esperou pacientemente, como quem aguarda o momento certo de finalizar um contra-ataque. Quando o alvo apareceu, não hesitou. 2 disparos secos, um corpo no chão e o recado dado. Ele não aceitava ser subestimado. Naquele instante, o Bissimotigi Morro compreendeu que um novo jogador havia assumido o comando. Com a queda do antigo gerente, Bicudo assumiu o posto com naturalidade assustadora. Impôs disciplina rígida, nada de atrasos, nada de descuidos. Os soldados o respeitavam porque viam nele algo diferente. Uma mente estratégica que tratava a boca como se fosse um time. Dividia tarefas como posições em campo, cobrava resultados como técnico em vestiário. E quando alguém errava, a punição vinha sem misericórdia. A favela, dividida, começou a sussurrar 2 narrativas. Para uns, Rafael era o garoto que venceu, que não se curvou ao destino. Para outros, mais um que o crime engoliu sem piedade. As ruas começaram a mudar sob seu comando. Crianças corriam pelas vielas ainda com bolas nos pés, mas agora driblavam também cápsulas no chão. Mães olhavam com medo e respeito, sabendo que a ordem do morro era mantida à bala. Rafael se tornara juiz e jogador ao mesmo tempo, decidindo quem poderia permanecer e quem seria eliminado. O poder lhe dava um tipo de alívio, mas também aprofundava o abismo em que mergulhava. Já não era mais um sobrevivente. Era parte do sistema que ele próprio condenava. Marina, cada vez mais distante, tentava argumentar. Isso não é você, Rafa. Você não nasceu para isso. Mas a cada súplica dela, Rafael lembrava-se das salas frias de dirigentes que o descartaram sem hesitar. No campo, eu era só mais um corpo. Aqui, pelo menos, eu mando. Essa era sua justificativa íntima, sua forma de não se perder. De si mesmo. Ainda guardava a bola de borracha como lembrança, mas agora ela ficava esquecida no fundo de uma gaveta, engolida pelo peso metálico do fuzil sempre ao alcance. O reinado de Bicudo não passou despercebido pelas facções vizinhas. O morro rival, sempre atento a mudanças de comando, viu na ascensão de um jovem a oportunidade de invadir território. Vieram as primeiras tentativas de ataque. Rajadas de fuzil de madrugada, tiros cruzando becos estreitos, gritos desesperados de moradores, encurralados. Rafael, no entanto, respondeu com frieza. Organizou barricadas, dividiu turnos de vigia, distribuiu armas como quem distribui coletes em um treino decisivo. Cada confronto vencido
reforçava sua imagem de estrategista, e sua lenda se espalhava para além do Turano. Mas a polícia também começou a prestar atenção. As operações se intensificaram, com helicópteros sobrevoando o céu do bairro como águias predatórias. Blindados avançavam pelas ruas estreitas, destruindo lajes, derrubando portões, deixando rastros de medo. Para os oficiais, Bicudo era apenas mais um criminoso perigoso a ser abatido. Para a comunidade, era a muralha que segurava o avanço do inimigo, ainda que essa muralha fosse feita de sangue e pólvora. O morro, dividido entre o terror e a proteção, seguia em silêncio cúmplice. Nesse jogo perigoso, Rafael começou a se sentir novamente em uma final de campeonato. Cada invasão da polícia ou da facção rival era como uma partida decisiva, e ele jogava com a vida em risco. Sua mente, treinada desde cedo para raciocinar rápido no campo, agora calculava rotas de fuga, emboscadas, pontos cegos de atiradores. Bicudo transformou o morro em tabuleiro de guerra, e nele se movia como peça central. O preço era alto: noites sem dormir, amigos caídos, sangue que manchava vielas como tinta permanente. Mas ele aceitava tudo como se fosse destino inevitável. Em meio a essa escalada, Rafael ainda encontrava respiros com Marina. Procurava-a em raros momentos de calmaria, como se buscasse lembrar-se de quem fora um dia. Ela o recebia com olhar cansado, dividida entre o amor pelo menino que conhecera e o medo do homem que ele havia se tornado. "Você ainda pode sair disso", dizia, quase como reza. Mas Rafael já não acreditava em milagres. O campo havia fechado suas portas e o morro lhe dera uma identidade. Na sua cabeça, não havia saída honrosa. Ou venceria até o fim, ou morreria como chefe. Com o tempo, Bicudo começou a impor sua própria lei no Turano. Nenhum roubo dentro da comunidade era tolerado, nenhum abuso contra moradores passava impune. Quem errava, pagava. Essa rigidez, embora cruel, gerava um paradoxo. Parte da população passou a vê-lo como uma espécie de guardião, alguém que, mesmo fora da lei, garantia mais segurança que a própria polícia. As mães comentavam baixinho que, pelo menos sob o comando dele, seus filhos podiam brincar até mais tarde na rua. Mas sabiam também que tudo isso era sustentado pelo pó que destruía famílias em silêncio. O dinheiro passou a circular em abundância. Casas foram reformadas, carros novos surgiram, festas se multiplicaram. Rafael, sempre comedido, evitava ostentar, mas sua presença era inevitável. Corria pelo morro cercado de soldados, sempre com o fuzil à mão. Para os mais jovens, ele era um mito vivo, um símbolo de vitória em um lugar onde todos nasciam fadados à derrota. Mas, dentro de si, Rafael sentia o vazio crescer. Não havia gol, não havia troféu, não havia torcida. Apenas o som metálico das armas e a contagem de mortos e vivos após cada confronto. Os confrontos com a polícia se tornaram cada vez mais intensos. Operações eram diárias. Helicópteros cortavam o céu em busca de alvos. Caveirões avançavam como tanques de guerra. Rafael reagia com tática, nunca com desespero. Distribuía os homens em pontos estratégicos. Usava becos como armadilhas. Planejava cada passo como se estivesse em um treino de jogada ensaiada. O morro inteiro era seu campo, e ele o defendia como quem defende a camisa de um time, mas sabia que no fim a partida era impossível de ganhar. E foi nesse contexto que nasceu sua maior contradição. Em noites de silêncio, sozinho em seu quarto, Rafael pegava a bola de infância. Segurava-a por minutos, como quem segura o último pedaço de uma vida que não volta mais. Às vezes sorria, lembrando-se dos dribles, das risadas, dos sonhos. Outras vezes chorava em silêncio, sem que ninguém visse. Para todos, ele era Bicudo, o chefe do Turano. Mas, na solidão, ainda era Rafael, o garoto que só queria jogar bola e ouvir a mãe gritar seu nome da laje. O avanço da facção rival trouxe uma guerra aberta. Madrugadas inteiras eram marcadas por rajadas incessantes e o Turano virou trincheira. Bicudo não apenas reagia, contra-atacava com precisão, liderando seus homens na linha de frente. O beco onde cresceu virou ponto estratégico de defesa.
Cada esquina, um campo minado. Para ele, aquelas batalhas tinham gosto de finais adiadas. Partidas em que não podia perder. Os moradores, acuados, rezavam para que a paz voltasse, mas sabiam que a paz nunca foi opção no jogo que Rafael escolheu jogar. Aos poucos, a lenda ultrapassou os limites do morro. Seu nome corria entre policiais, políticos e repórteres que buscavam histórias de guerra urbana. Para uns, era símbolo do fracasso do esporte como inclusão. Para outros, era apenas mais um criminoso perigoso. Mas entre os becos, Bicudo se tornava mito. O garoto que quase vestiu a camisa de um clube agora, vestia o manto invisível do poder armado, temido pelos inimigos e reverenciado pelos seus. Rafael já não existia para o mundo externo. Só restava Bicudo. Marina assistia à transformação com dor crescente. Amava o homem que conheceu, mas sentia que já não o reconhecia. Muitas vezes pensava em partir, abandonar o morro, salvar a si mesma. Mas algo aprendia. A memória do menino que sonhava alto, a esperança de que ainda houvesse volta. A cada visita, ela buscava em seus olhos uma centelha de humanidade, mas encontrava apenas a sombra dura de quem já aceitara o destino. Ainda assim, permanecia, como o último elo entre Rafael e o garoto que um dia acreditou ser. No auge do poder, Bicudo começou a atrair não só respeito, mas também inveja e traição. Soldados que antes o seguiam cegamente passaram a questionar suas ordens. Facções rivais aumentavam a pressão. A polícia intensificava a caça. Rafael percebia que quanto mais alto subia, mais estreita ficava a margem de sobrevivência. O jogo chegava ao fim e ele sabia. Não importa o quanto driblasse, não havia vitória possível contra um sistema inteiro. Ainda assim, escolheria jogar até o último segundo. A pressão da polícia alcançou níveis insuportáveis. Operações diárias transformavam o Turano em campo de batalha. Caveirões subiam as ladeiras como monstros de aço. Helicópteros disparavam do alto. Casas eram invadidas sem mandado. Para o Estado, Bicudo era a prioridade máxima. Precisamos cortar a cabeça do morro, repetiam oficiais, em entrevistas. Para Rafael, aquilo soava como sentença. Não lutava apenas contra rivais, mas contra uma máquina inteira programada para exterminá-lo. Enquanto isso, a facção vizinha intensificava os ataques. Bicudo mal tinha tempo de enterrar seus mortos antes que novos confrontos começassem. Seus homens, embora fiéis, estavam cansados, desgastados pela rotina de vigílias intermináveis e emboscadas sangrentas. A cada enterro, Rafael sentia o peso da liderança aumentar. O garoto que um dia jogou, bola descalço agora, comandava funerais como quem distribui medalhas de consolação. No fundo, percebia que estava preso em um jogo impossível, mas recusar-se a jogar era aceitar a derrota antecipada. Os moradores se tornaram reféns do conflito. Crianças que antes corriam atrás de bolas agora se jogavam no chão ao ouvir disparos. Mulheres rezavam alto, pedindo proteção a santos que pareciam ter abandonado o morro. Rafael, ao observar tudo, carregava um paradoxo. Era ao mesmo tempo o protetor e o algoz. Garantia que certas violências não chegassem ao Turano, mas era também quem trazia a guerra até ali. Essa contradição o corroía nas madrugadas em que o silêncio parecia mais pesado que os tiros. Marina foi clara em sua última tentativa. Ou você sai disso, ou vai morrer. E quando morrer, ninguém vai lembrar de Rafael, só do Bicudo. As palavras dela ecoaram fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele olhou no espelho e viu o rosto endurecido, distante daquele garoto de sorriso fácil. Quis acreditar que ainda havia saída, mas sabia que, para quem chega ao topo do morro, só restam duas opções: ser preso ou cair em combate. Ainda assim, preferiu calar, abraçado à ilusão de que controlava o próprio destino. As manchetes nos jornais reforçavam o cerco. Ex-jogador vira chefe do tráfico. Estampavam como se sua história coubesse em uma frase de impacto. Nenhuma linha sobre as peneiras, sobre o abandono, sobre a promessa quebrada. Para o público de fora, Rafael era apenas Bicudo, mais um inimigo abatível. Essa caricatura o enfurecia. Sentia-se apagado, reduzido à estatística, quando na verdade sua vida era feita de escolhas forçadas
e portas fechadas. E diante da injustiça, o desejo de resistir crescia ainda mais. A cada dia, as operações policiais se tornavam mais violentas. Cães farejadores invadiam casas, moradores eram revistados, jovens apanhavam apenas por carregar mochilas. Rafael observava da laje, impotente e raivoso. Queria proteger sua comunidade, mas sabia que quanto mais lutava, mais atraía a fúria do Estado. O dilema o corroía. Abandonar o morro significaria sobreviver, mas deixá-lo seria como trair todos que o viam como líder. Bicudo não era só um homem, já havia se tornado símbolo. E símbolos não têm para onde fugir. A tensão chegou ao limite quando um aliado próximo foi capturado pela polícia e exibido nas câmeras como troféu. Rafael assistiu às imagens e sentiu a humilhação como se fosse com ele. "Vão vir atrás de mim com tudo", murmurou, para si mesmo. E sabia que estava certo. A cidade inteira parecia esperar sua queda, como se fosse espetáculo inevitável. Essa expectativa, paradoxalmente, o fortalecia. Se queriam sua cabeça, ele faria questão de que a última partida fosse lembrada. No fundo, Rafael entendia. O jogo estava chegando ao apito final. Cada passo pelas vielas era observado, cada movimento denunciado. Mas em vez de se esconder, decidiu erguer ainda mais sua posição. Dobrou a segurança, armou novas estratégias, preparou o morro como quem prepara um campo para a decisão de campeonato. Se era para cair, cairia jogando, e no silêncio das madrugadas, abraçado à bola de infância, repetia a si mesmo: "Se o campo não me quis, o morro me escolheu." A madrugada da invasão começou com o barulho distante de motores pesados. Caveirões subiam a ladeira principal, enquanto helicópteros iluminavam o céu com refletores ofuscantes. Do alto da laje, Rafael observava a movimentação como quem enxerga o adversário entrando em campo. Sabia que aquela era a partida final. Seus homens estavam posicionados, barricadas erguidas, munição distribuída. O silêncio que antecedia os disparos parecia interminável, quase sagrado. E então, o primeiro tiro quebrou a noite. O confronto explodiu em segundos. Rajadas atravessavam paredes finas, estilhaçando janelas, rasgando portas. Rafael corria de beco em beco, comandando seus soldados como capitão em campo cercado. Cada ordem era dada com firmeza, mas dentro dele já sabia: não havia vitória possível. Ainda assim, jogava cada jogada como se pudesse virar o placar. O som dos helicópteros se misturava ao eco dos disparos, transformando o morro em um estádio de guerra. Encurralado em uma viela estreita, Bicudo fez sua escolha final. Poderia ter fugido pelos becos que conhecia desde criança, rotas secretas que o salvariam por mais um tempo. Mas não, decidiu permanecer. Para ele, abandonar o morro seria como abandonar a própria identidade. Ajustou o fuzil nas mãos, respirou fundo e avançou contra o inimigo, disparando como quem chuta a bola decisiva em uma final. Cada tiro era grito, era raiva, era lembrança de tudo que lhe foi negado. O tiroteio durou longos minutos, mas parecia uma eternidade. Rafael foi atingido várias vezes, o corpo cedendo lentamente, até cair sobre o chão áspero da viela. O fuzil escorregou de suas mãos, repousando ao lado dele. No bolso, apertada contra o peito, estava a bola de infância, suja de sangue agora. O apito final havia soado. Bicudo tinha perdido o jogo da vida, mas garantido sua permanência como lenda. O corpo de Rafael foi retirado pela manhã, sob olhares silenciosos da comunidade. Ninguém ousava falar alto, mas cada rosto carregava uma narrativa. Para alguns, ele fora apenas mais um criminoso abatido. Para outros, o menino que ousou sonhar alto demais e foi esmagado pela falta de oportunidades. As crianças, curiosas, se aglomeravam nas esquinas, tentando compreender o mito que caíra. A bola ensanguentada, encontrada em seu bolso, circulava como lenda instantânea. Lembrança de que, antes de Bicudo, existiu Rafael. A polícia exibiu o resultado da operação como troféu. Fotos do corpo foram parar nos jornais, manchetes gritavam vitória do Estado. Nenhuma linha mencionava sua infância, suas peneiras, sua mãe que acreditava em cada treino. Para a mídia, ele era apenas chefe do tráfico abatido no Turano.
Mas no morro, sussurros diziam outra coisa. Ele morreu como jogador de verdade. Não abandonou o campo. Essa frase corria de boca em boca, elevando sua morte a um ato de resistência. Marina, em silêncio, chorava no salão de beleza. Não se despediu no enterro, temia ser marcada, mas guardava consigo memórias que ninguém poderia roubar. Para ela, Rafael sempre seria o menino que driblava com leveza, o garoto de sorriso fácil, o amor que poderia ter sido. Ainda assim, não negava. Também foi bicudo, o homem que escolheu lutar até o fim, mesmo quando a partida estava perdida. No íntimo, sabia que jamais veria outro igual.